Na aula passada, né, que foi uma aula um pouco tensa, né? Nós falamos sobre a posição epistemológica do Peirce, né? Ou seja, a teoria do conhecimento do Peirce. E de como essa teoria do conhecimento, ela problematizava outras abordagens, né, como a do nominalismo ou como a de um materialismo cego, né? E que para isso é exatamente a partir dessa problemática que vai se desenvolver as suas teorias do signo, né? Por quê? Isso porque ele, num texto muito importante chamado Sobre as Faculdades que o Homem Reconhece para Si, ele vai problematizar exatamente a fundação do conhecimento dentro do escopo do que ele chamava de um espírito do cartesianismo, né? Em linhas gerais, ele tinha essas quatro críticas, né? Não temos o poder de introspecção, pelo contrário, todo conhecimento do mundo interno é derivado por raciocínio hipotético a partir do nosso conhecimento de fatos externos, né? Então, primeiro é uma crítica da introspecção, depois não temos nenhum poder de intuição, pois cada cognição é determinada logicamente por cognições prévias. Depois não temos o poder de pensar sem signos, né? E aí a gente já vê entrando a semiótica, que é a ciência que vai estudar os signos, e não temos nenhuma concepção do absolutamente incognoscível, né? Resumindo, qual é a crítica do Peirce? A crítica do Peirce está em colocar no sujeito ou na subjetividade, né, o fundamento do conhecimento, né? Foi mais ou menos isso que a gente discutiu isso, né? Partindo da ideia, né, de que nós em si não estamos desconectados da realidade. Muito pelo contrário, né? Nós é que estamos na realidade ou na linguagem, não a linguagem está no sujeito. Então, nesse sentido, tudo que a gente aprende, tudo que a gente constrói enquanto conhecimento, deriva antes da comunicação com o que se chama de mundo externo, né? E não por meio da introspecção ou por meio da intuição do ideia que surge, né? Então, para o Peirce, né? Então é isso que o Peirce está questionando, a ideia de que o conhecimento não surge do nada, né, para o sujeito, mas sim que ele vai aprendendo a realidade a partir da interação com essa própria realidade. E aí ele vai elaborando hipóteses. Ou seja, a partir daí ele vai construindo signos, né? Então, os signos, entendido aí, começa a mediação em relação à realidade, né? E aí nós falamos na aula passada que Peirce propõe, então, modos, né, do real, o tiquismo, como o acaso, né? O sinequismo, com essa continuidade entre mente e matéria, né? O fato de que a natureza tem suas regularidades, né? E é por isso que a gente consegue desvendar essas regularidades. Então, o que o Peirce está dizendo é que há uma continuidade entre mente e matéria, né? E que é por isso que a gente consegue descobrir as coisas, né? Então, essa foi a aula, né, mais chata, né? Mas por que a gente falou dessa aula? Porque é exatamente aí que vai entrar a teoria semiótica, né? Porque aí nós chegamos no terceiro elemento. Não temos nenhum poder de pensar sem signos, né? Então, é o que o Poço vai falar, ora, se não está no sujeito, né, na introspecção, na intuição, o fundamento do conhecimento, então onde é que está? Está nos signos, né? Então, os signos é que são o fundamento do conhecimento, né? Os signos entendidos, né, de uma perspectiva triádica, ou seja, que ele tem três partes, né? É, na verdade, uma mediação entre o interior e o exterior, é uma tradução, né? Então, é a partir daí que o Peirce se interessa, então, por desenvolver uma teoria semiótica, né, que é uma teoria do conhecimento, de como a gente conhece e se comunica com o mundo. Mas veja bem, se ele está problematizando, então, o fundamento do conhecimento, né, que estaria no sujeito,
Então, o Peirce vai ter, então, que propor um outro fundamento de como o mundo aparece, né? E esse outro fundamento, né, como um pensador sistemático, ele tem que começar pelas aparências. Como o mundo aparece para mim? O Peirce vai questionar tanto as categorias aristotélicas como as kantianas, como as propostas por Hegel, por não serem universais o suficiente, ou formais o suficiente, às vezes um pouco materialistas, né? Então, Peirce vai começar a empreitada dele. Qual é a empreitada? Conseguir descobrir quais são as categorias universais da aparência. Então, bora lá. Então, o que é a fenomenologia? A fenomenologia, então, é a quase ciência, né? Por que aquela quase ciência? Porque ela vai só preparar para as outras ciências, né? Vai dar o fundamento, né? É uma quase ciência que tem o propósito de descrever aquilo que é universal em relação aos fenômenos. E o que é o fenômeno? É tudo aquilo que aparece na mente, né? Então, o Peirce, ele começa uma longa peregrinação de estudos em vários ambientes, né? Na física, na biologia, né? Na química, na matemática, né? E nas observações do cotidiano, em estudos de protoplasmas, para entender aquilo que é universal a todos os fenômenos. Isso seria, portanto, as categorias fundamentais do fenômeno, ou seja, aquilo que estaria em todos os fenômenos, né? Então, em princípio, o Peirce, ele chega a 3 categorias. Só que ele mesmo duvida dessas 3 categorias, né? Na fenomenologia. Ele, rapaz, não pode ser que é isso. Aí ele passa mais de 30 anos, né? E aí, depois desses 30 anos, ele chega à conclusão de que é isso mesmo, né? Testando em ambientes diferentes, ele chega a essa conclusão. E quando ele chega a essa conclusão, ele percebe que aí tem um certo X da questão. Porque essas 3 categorias não são só do pensamento, mas da própria natureza. É por isso que é possível a comunicação da mente com a natureza, porque é o aspecto que eles têm em comum, né? Por isso que não há uma dicotomia entre sujeito e objeto, né? Então, isso acaba se tornando muito importante para toda a filosofia do Peirce e toda a semiótica. Não é à toa que a gente vai perceber, quando a gente começar a entrar na semiótica propriamente dita, que tudo é dividido em 3. Né? Por quê? Porque 3, que são as 3 categorias, estariam presentes não só no pensamento, não só nas aparências dos fenômenos, mas em toda a natureza. Né? Então, essas categorias são finos esqueletos, né, assim, abstratos, que conseguem descrever qualquer coisa que apareça na nossa mente. Aí a gente vai discutir sobre isso. Como foi que o Peirce chegou nessas 3 categorias? Né? Então, a partir de 3 momentos. O primeiro é o da contemplação, que tem a ver com um certo olhar do artista, você se abrir para as qualidades do mundo. Né? Depois que você se abre para essas qualidades, para a diversidade das qualidades, né? A qualidade do cheiro, a qualidade de um som, a qualidade tátil de um vento gelado tocando em você, né? Depois de você se abrir, você vai tentar distinguir essas qualidades. Ah, é. Depois você generalizar, ou seja, ver se isso está em todos os fenômenos. Né? Então, foi a partir dessa metodologia que ele passou anos e anos tentando provar que a hipótese dele estava errada. Né? Que seriam 3 as categorias, né, de todos os fenômenos. Então, estamos falando sobre a fenomenologia, que é a quase ciência que estuda os fenômenos. O fenômeno é qualquer coisa que aparece na mente. Né? Então, segundo Peirce, sintetizando aqui para vocês não se perderem, qualquer coisa que aparece na mente pode ser descrita, então, a partir dessas 3 categorias. Ele vai chamar de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Né? Então, beleza.
qual é a primeiridade? Né? A primeiridade é a categoria da qualidade, do que ele chama de talidade, é a qualidade em si, indivisível. É por isso que ele diz que é monádica. Né? Então, todo fenômeno tem uma dada qualidade. Eu quero dizer o seguinte, ó, a qualidade, que é a primeiridade, ela é independente da matéria que ela está incorporada. Né? Ou seja, você tem um grave, que é uma qualidade de grave. Essa qualidade de grave, ela pode estar num som de carro, daqueles tut, né? Aqueles paredão. Ela pode estar num elefante, né? Numa expressão sonora do elefante. Ela pode estar no som de um baixo elétrico, né? Que é aquele instrumento que é grave. Então, a qualidade ela vai independer da matéria. Ela vai independer do contexto. Ela é o potencial qualitativo do fenômeno, independente da matéria. Por exemplo, vamos imaginar o azul, a qualidade do azul, né? Você tem essa qualidade do azul no céu, você pode ter numa blusa, você pode ter no mar, entendeu? Então, o que está em jogo é essa qualidade em si, independente do céu, independente do mar. Então, você tem essa qualidade, né? Então, o primeiro aspecto, do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista psicológico, quando você vai fazer uma análise fenomenológica dentro da psicologia, né, há essa perspectiva de que é a primeira impressão, né, porque ela é imediato. Mas, assim, e muita gente acha isso, né, só que isso gera uma certa confusão, né, porque, na verdade, você só consegue perceber a primeiridade quando ela está relacionada com outra qualidade, entende? Por exemplo, você só consegue perceber o salgado dentro da sua consciência quando você relaciona com algo doce ou algo mais insosso. Você consegue perceber uma coisa está muito clara em relação ao fato de estar mais escuro, né? Então, quando a gente está, para a gente, porque o que o Peirce queria era descrever exatamente a característica de cada uma das categorias, entendeu? Então, quando você fala, seria a primeira impressão que a gente tem de algo, você entra no aspecto que é muito psicológico, né? E o que o Peirce está querendo é um aspecto lógico, entende? Então, assim, a qualidade tem a ver com essa singularidade da própria qualidade, né? Tipo o vermelho, né? Você tem a qualidade em si do vermelho, independente se ele está num pano, independente se ele está numa televisão, né? Você tem essa qualidade do vermelho, né? Então, assim, o aspecto qualitativo da primeiridade é isso, tem uma talidade, que é isso, é só aquilo em si. E, ao mesmo tempo, a primeiridade, ela é um geral, ela é um potencial. Né? O que quer dizer que ela é um potencial? Que ele só vai se exercer quando ele se materializa em algo. É por isso que tem é o azul do céu, o azul do mar, o azul de uma blusa. Só que o que é a primeiridade, o que é o qualitativo é o azul. Não interessa se ele está no céu, no mar ou na blusa. Entendeu? É a questão da qualidade em si, sem levar em conta o contexto, sem levar em conta a materialidade. Né? Então, a primeiridade, ela é potencial. A primeiridade tem a ver com a pluralidade das qualidades. As qualidades em si, não as qualidades em relação, porque quando você estabelece uma relação, você já entra numa dinâmica de ação e reação, de efeito, de dois, né? Então, o que o Peirce queria destacar na primeiridade, né, que ele observou em todos os fenômenos, é que ela tem qualidade. Se eu mostrar aqui para vocês, a gente tem uma laranja, certo? Aí você vem aqui, aí vem aqui, né? O que é que a gente consegue perceber aí nessas três imagens? Que elas têm o mesmo formato, né? Que todos são redondos, exatamente. Tem uma qualidade de redondo, né? Essa qualidade de redondo
ela independe da matéria que ela está materializada ou do contexto, né? Todas elas têm essa qualidade, né? Embora tenha matérias e contextos diferentes, né? Então, o que ele quer dizer por primeiridade é isso. Ele cita até o exemplo da dor, né? A dor como uma qualidade. Independente de seja uma dor de dente, independente de seja dor de um pé torcido, tem aquela qualidade da dor, né? Que está em todos esses fenômenos, independente do contexto. Professor, essa parte de espontaneidade, desculpa aí, eu não entendi Pronto. essa parte sobre a primeira Massa. idade. Uhum. Pronto. É que a primeiridade, a espontaneidade, né? Quando é que uma coisa é espontânea? É quando ela não é forçada a nada. Ela não está em ação e reação com nada, né? Ela é em si, ela não é em relação aos outros, né? É uma qualidade, é uma qualidade de amarelo em si, né? É uma qualidade de frio em si, espontânea, né? Não foi forçada a nada, nem está reagindo sobre nada, né? Então, o que ele quer frisar aí é essa ideia de que ela está presente nos fenômenos em si, sem depender de ninguém. É por isso que a categoria da primeiridade é uma categoria livre. Isso, exatamente. O Ale falou aqui exatamente isso, Ale. Né? Se o dia está quente, né, que vem do sol, o café está quente, a comida está quente, o celular está quente, tá essa qualidade do quente, independente da matéria de onde ele está. E aí você já tem uma relação entre outras qualidades. Mas a primeiridade é essa qualidade, que está em vários fenômenos, mas que não interessa a materialidade e o contexto do fenômeno, né? Não interessa, a qualidade é exatamente, a primeiridade é a qualidade, independente do contexto, independente da materialidade, né? Como a Lê falou, tem o quente do café, tem o quente do dia, tem o quente do pão, tem o quente do celular, né? Tem o quente da televisão, tem o quente do videogame, né? Quando era pivete, a galera jogava até o bicho esquentar, transformador, a gente botava o ventilador no transformador para esfriar o transformador. Então, a qualidade é isso. Por isso que ele fala que é uma talidade. É uma mônada. O que quer Então, dizer? Só isso, é só a qualidade em si. Indivisível. Então, se a primeira idade ela tem a ver com a qualidade em si, se a primeira idade tem a ver com o potencial, são essas qualidades em potencial, né, imediatas, ou seja, sem qualquer mediação, né, são livres, que são espontâneas. A segundidade já é um elemento do fenômeno totalmente diferente. A segundidade já vai ter a ver com o impacto, né? É o elemento que tem a ver com o impacto do fenômeno. Todo fenômeno ele produz um tipo de impacto. E como tem um impacto, ele também tem a ver com uma ação, né? E toda ação tem a ver com a reação. Quando você age sobre algo, esse algo reage sobre você, né? O aqui e o agora, né? É a força bruta, né? É a alteridade, né? Resistência, né? Então, é a partir da segundidade que a gente percebe a nossa relação com o mundo, com aquilo que é exterior. Porque o nosso ego, segundo Pussy, só é inferido na nossa relação com o alter ego, né? A gente só percebe o nosso corpo quando ele se relaciona com outro corpo e produz uma certa reação. Você fala, opa, isso aqui sou eu, né? Então, quando você vai abrir a porta e ela está trancada, você sente esse baque, né? Esse baque que você sente da reação é que é a segundidade, né? Então, a segundidade tem a ver com ação e reação, tem a ver com a materialização, tem a ver com a relação entre os corpos, né? O aqui e o agora. Você vê que a primeira idade tem a ver com o potencial, algo que você ainda não está sentindo, né? Uma coisa que é imediata, né? Já a segundidade não, é o impacto entre as qualidades. E é nesse impacto entre as qualidades que surge a alteridade, que surge o outro. Temos um comentário aqui. Professor, Opa. Camila Rocha. se eu leio um texto e eu não compreendo o texto totalmente e acho ele ruim porque eu não compreendi, foi difícil de ler, esse sentimento é
Da primeira idade ou da segunda? Segunda idade. Ótimo. Quando tu tá lendo um texto, Camila, e tem a parte que tu não entende, isso é um esbarramento, né? Tu tá sob o domínio da terceira idade quando tu tá entendendo, entende? Quando aparece um argumento que tu não entende, significa que ele tá caótico para tu. Então ele se esbarra no teu entendimento. Esse esbarramento aí você tem o predomínio da segunda idade, né? Então, a segunda idade é essa, a característica da resistência no fenômeno, né? E é a partir daí que você percebe o outro, né? Você percebe o outro a partir das diferenças que você tem com o outro, né? Quando você, por exemplo, está numa cidade e vai para outra, aí você percebe o quê? Diferença de vento. Vixe, nessa cidade não venta nada, porque está faltando em relação ao outro. Uma relação, né? Então, quando você chega no aeroporto, vê aquele mormaço nos seus peitos. Então, a relação da qualidade de frio com a relação da qualidade de quente que está no fenômeno. Então, no choque dessas qualidades, você pensa aquele corpo que está fora de você, que é puta que cidade quente do caralho, né? Então, você percebe o true alter é exatamente a partir da relação entre os corpos, as qualidades dos corpos, né? Quando o cara chega em casa, abre a porta e vê a mulher com o outro, entendeu? Ufa, é a surpresa, é o impacto. Sem que ele avalie ainda por que ela fez isso, ou quem é aquela pessoa, entendeu? A segunda idade é só o impacto, causa a surpresa, entendeu? O Pan cita o exemplo. Ele está subindo num balão, e aí, quando ele está subindo nesse balão, tá tudo silêncio, tá mó paz, né? Só que de uma hora para outra, uma fábrica apita. Ai, ele toma um susto. Quer dizer, é aquele negócio que você não sabe nem o que é ainda, né? Vocês lembram na aula passada que eu falei que eu estava dormindo? E quando eu estava dormindo, o filho da égua do meu irmão foi lá e mordeu o dedo do meu pé. Pronto. O susto da mordida, né, aquela coisa que quebra, é a segunda idade. O impacto é a segunda idade. Quando eu começo a fazer relações do que seria aquilo, eu já estou indo para a terceira idade. Eu estou fazendo uma mediação para tentar explicar o que é aquilo. Mas o susto, o impacto, é a segunda idade. É a ação, por isso que o Pussy diz, é a força bruta. É isso. Né? É o que você não sabe o que é ainda. Entendeu? Ação e reação. É o que está a todo momento no aqui e agora. Essa é a gradação da segunda idade. Por exemplo, agora estou sentindo uma relação do impacto do certo da temperatura do meu corpo com o ar do ar-condicionado. É o impacto, não é a avaliação, entendeu? Ao mesmo tempo, do gosto do café com da pasta que está na minha boca, né? O impacto do tecido com o meu corpo, entende? Então, a segundidade é isso, é ação-reação que tem em todo fenômeno. Né? Em todo fenômeno você tem as coisas se esbarrando em determinada medida. Esse esbarramento das qualidades, que é a primeira idade, né? Então você vê que a segunda idade depende da primeira idade. Porque para você ter esses esbarramentos, é esbarramentos entre qualidades. Né? Entre uma qualidade, por exemplo, primeira vez que você toma cachaça, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque o pessoal gosta de negócio de bebida, né? Mas a primeira vez que você bota uma cachaça, menino, faz aquelas caretas, né? É o impacto. Né? A primeira vez que você bota a cachaça na boca, essa é a segunda idade. É o impacto. Né? É o impacto, né, da situação da sua boca com um negócio que entra queimando, que é a cachaça. Né? Então, isso é a segunda idade. Né? É o impacto da sua boca com cachaça. Né? Quem aqui já brincou de castanha? Não sei se é da época de vocês. Da época de colégio, vocês sabem o que é castanha? Castanha é o seguinte, quando você for sentar na sala de aula, que a Camila não conhece, eu vou explicar aqui. É uma brincadeira real besta que tinha no ensino médio. É o seguinte, quando você vai sentar, você tem que falar castanha. Se não falar castanha, alguém vem e dá uma mãozada nas suas costas, na sua perna, entendeu?
Então, sentar tem que falar castanha. Você chama coxinha? É? Beleza, então é a mesma coisa. Ah, o nome é coxinha aqui. Pô, lá é castanha. Então é o seguinte, vamos imaginar que você esqueceu de falar castanha. Quando você senta e vem aquela porrada na sua costa, você, caralho! Então, o primeiro impacto é isso, a segundidade. Né? O impacto da porrada do seu colega nas suas costas é a segundidade. Né? Só que é o seguinte, quando você pensa e, pô, esqueci de falar de castanha, você já está na terceira idade. E aí você já fez uma mediação daquele impacto. A segundidade é o impacto em si. É a relação, aquela qualidade que você estava ali relaxado, quando você senta na cadeira, com a porrada que vem nas suas costas. Né? Exatamente. Aí, então, é a relação, e aí como você percebe o você e o outro. Né? Você percebe a sua costa, suas costas, como você fala que costa, né? Você percebe a sua costa e percebe ao mesmo tempo o rapaz, entendeu? Você e o outro, por causa da porrada. Nossa, exatamente, a Vanessa fala, é só chibata, nossa, não é política, é só porrada. É isso mesmo, não tem mediação, é só segunda idade. É só chibata mesmo. Pois é, então a segunda idade, então essa característica do fenômeno que tem a ver com os atritos, né? Ação e reação, atrito, porrada, voadora, tabef, né? Tudo isso aí tem a ver com... E a gente vê que a segunda idade, ela precisa da primeira idade. Por quê? Porque para você ter ação e reação, você tem que ter qualidades diferentes em atrito, né? E essas qualidades, é na segunda idade que essas qualidades, elas ganham matéria. E essas materialidades se chocam, né? A gente falou que a primeira idade, ela independe da matéria. Ela é espontânea, ela é livre. Aí, quando ela se materializa na matéria, claro, materializa na matéria é bom, mas... E vai se chocando com outras, ela vai produzindo segundidade. Ela vai produzindo experiência. Ela vai produzindo a díade, a relação de um com o outro, que é a segundidade. Vamos para a terceira idade aqui. Então, pessoal, se a primeira idade ela é potencial, né, e se a segunda idade tem a ver com um atrito, o aqui e agora, ou seja, com a ideia do presente mesmo, a segunda idade é aquilo que está a todo momento acontecendo, a terceira idade ela tem a ver com o geral, ela tem a ver com a mediação, ela tem a ver com a ideia de mente, de hábito, né, de inteligência, de expectativa, né, de regularidade. É aí que a gente tem a ideia de regularidade, né? A terceira idade ela vai apresentar padrões. Né? A terceira idade tem a ver com lei. Né? Então vamos pensar aqui em alguns exemplos. Né? A gente falou que a segunda idade ela tem a ver com ação e reação, né? E que a primeira dose de cachaça podia exemplificar muito isso, aquele susto, né? Só que a partir do momento que você bebe a primeira vez, aí vai bebendo, fica todo torto no outro dia, vomitando, dando trabalho aos outros, né? Aí o que é que acontece? Você começa a aprender mediações em relação à cachaça. Ou seja, você não vai tratar um impacto direto do seu corpo com a cachaça. Você vai estabelecer um meio de se relacionar com a cachaça. Né? Ou seja, uma mediação, uma inteligência no modo de relacionar com a cachaça. Em vez de você chegar e bebendo feito garotão, feito giraia, né, feito Jasper, assim, como se fosse, né? O que é que você vai fazer? Não, antes eu vou comer. Eu vou beber, mas vou beber bem alimentado. Ou seja, é um meio na relação com cachaça, não uma relação de ação bruta com cachaça. Você tem um meio de se relacionar com a cachaça. Então, você tem uma mediação. Você tem uma inteligência, você tem um elemento de terceira idade. Então, antes você come alguma coisa, aí também quando você estiver bebendo, você toma uma aguinha para hidratar, né, para dar uma ajuda para o fígado, né? Então, ou seja, aí você vai entendendo que se você fizer isso, no outro dia você vai ter menos ressaca, né? Então, não é uma relação mais casual, aleatória, de ação e reação, de força bruta,
com a cachaça. Você está tendo uma relação inteligente com a cachaça. Né? Você está tendo uma relação geral nesse sentido. Por que é geral? Porque você fala, porque o que vale aí é a expectativa. Quando eu for beber, então eu vou comer antes. Então esse é o aspecto da terceira idade. Terceira idade tem a ver com um aspecto de uma expectativa, de uma coordenação de ações futuras. É por isso que na terceira idade você consegue ver uma regularidade. Por quê? Porque você não está agindo ao acaso, aos encontros fortuitos, como na segunda idade. Você está agindo mediado por uma determinada fórmula, por uma determinada inteligência. Né? Então, a terceira idade, é por isso que ela traz consigo a ideia de uma regularidade. Né? Por quê? Porque atrás de uma regularidade tem uma lei. E essa lei é uma mediação. É uma mediação porque não é uma ação casual, é uma ação projetada, fundamentada por uma expectativa. Então, a terceira idade é o aspecto que tem a relação com o futuro. Né? Se a primeira idade é potencial e a segunda idade tem a ver com o presente, a terceira idade tem a ver com expectativa de futuro. Né? Então, quando você começa a beber, você desenvolve uma mediação para isso. Né? E isso vale para tudo na vida. E isso tem na própria natureza. Né? Não é à toa que, por exemplo, você observar o comportamento dos animais, há uma série de irregularidades nesses comportamentos, né? E que fazem com que esses animais sobrevivam. Por exemplo, nos macacos, ele emite um determinado tipo de som se ele vê um gavião, que é um predador dele. Então, quando ele emite esse som, o que é que os outros macacos fazem? Eles descem, né? Eles descem das árvores porque os bichos vão caçar lá em cima, né? Então, é o quê? O som é o meio, né, uma mediação, que está indicando que tem gavião. Então, quando esse macaco solta esse tipo de som, todos os outros macacos descem. Por outro lado, se um macaco perceber uma cobra, ele emite um outro tipo de som. Então, quando ele emite esse outro tipo de som, todos os macacos sobem. Né? Então, isso de forma regular. Você consegue ver essas regularidades. Então, isso é o quê? Isso é o aspecto da terceira idade agindo. Né? Então, na mente dos macacos já tem a expectativa. Se tiver esse som, é uma fórmula. Eu desço. Quer dizer que tem gaviões. Se tiver aquele som, eu subo, porque pode ter uma cobra. É claro que eles não pensam isso de forma verbal. Eles só... Né? Isso aí tem tudo a ver com aquela teoria que a gente falou da primeira aula do Puzzle, de que nós é que estamos na linguagem. Não é a linguagem que está em nós. Ou seja, a natureza, ela tem uma mente também. Né? Ou seja, a terceira idade, né? A natureza tem regularidades, tem mentes, né? Tem mediações. A natureza não age de forma casual. Embora tenha um aspecto casual também, mas também tem aspectos regulares, né? Como a gente falou, uma coexistência entre singularidades, ações e reações brutas e mente, e a terceira idade. Né? Então, a terceira idade é o aspecto da mediação. Né? Da mediação dos fenômenos, da expectativa. É a graduação de regularidade que tem nos fenômenos. Continua dentro dela. Por isso que a generalidade tem a ver com continuidade também. Né? Porque tem a ver com aprendizado. Né? Quando você aprende algo, é como se esse algo fosse uma continuidade sua. Né? Vamos citar um exemplo. Por exemplo, quando você não sabe andar de bicicleta, né, a bicicleta é um corpo estranho para você. Você tem que estar pensando, vou pegar aqui, vou pegar aqui. Então, a todo momento, essa é uma relação de impacto entre você e a bicicleta. Só que depois que você aprende, você nem pensa mais na bicicleta. É como se a bicicleta fosse uma continuidade da sua mente. Ou seja, você já desenvolveu uma mediação em relação à bicicleta. E aí você diminui o aspecto da segunda idade e aumenta da terceira idade. Né? Então, a segunda idade vai ter a ver com esse encontro bruto. Por exemplo, vamos citar um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é o do José Walter, né? Para quem não sabe,
acho que vocês já sabem. O José Walter é um bairro lá de Fortaleza. Quem não conhece, está aí a foto de cima. Que é conhecido como o bairro dos Cornos, né? Então, vamos pensar, então, como seria a fenomenologia dentro do contexto do chifre, né? Vamos pensar esses aspectos de terceiridade, secundidade e primeiridade. Né? Vamos imaginar um cenário hipotético, né? Que é o seguinte, a hipótese do Zé Walter, por ser o bairro de Corno, que era o seguinte, os cabas iam trabalhar, e as fábricas que eles trabalhavam eram muito longe, foi um bairro industrial nesse sentido, né? Então, eles tinham que passar a semana inteira fora, o trabalho só voltava no final de semana. Aí, nesse inteirinho, é que as coisas aconteciam, né? Aí, o que é que acontece? Vamos pensar no elemento de terceira idade, né? Tem lá o casal Pedro e Pedra, né? O casal Pedro e Pedra. Pedro viaja, né, na semana, e a Pedra fica em casa. E aí, o que é que acontece? Toda semana, a Pedra pede água. Né? Então, esse é o fenômeno de regularidade de terceira idade. Então, Pedra pede água, aí o entregador era o Chico Antônio, né, Chico Antônio, rapaz, já conhecido da comunidade, então o Chico Antônio vai lá entregar água, e ok. Né, então, é uma regularidade. Toda vida que vai faltando água, uma vez por semana, Pedra chama Chico Antônio. Né? Então, cada vez que Chico Antônio vem, aparece lá, você tem uma atualização dessa terceira idade na segunda idade. Né? E as qualidades que o Chico Antônio apresenta para a Pedra são aquelas, né? O rapaz meio ruim de feição, né? Todo torto, né? Com odor coisado. Né? Então, não muito atraente. As qualidades que o Chico Antônio trazia, os aspectos de primeira idade, era esse. Só o que é que acontece? Num certo dia, aí vamos ver o aspecto, você tem um predomínio aí, aspectos de terceira idade, ou seja, uma expectativa que vai sendo cumprida, né? Uma dominância da terceira idade. Quem vai entregar água sempre é o Chico Antônio. Aí o que é que acontece? Num certo dia muda o entregador. Ricardo. Ricardo é que passa a entregar. Ricardão. Né? É o novo entregador. Ricardão já tem outras qualidades. Né? Ricardão tem 1,80 m. Ricardão tem 43 de braço. Ricardão é um cabo malhador. Né? Então, Ricardão é um cabo bom de feição, bem parecido. Aí o que é que acontece? Outro tipo de qualidade está manifestado na corporidade de Ricardão. Quando o Ricardão chega e Pedro abre a porta, o que é que há? Há um impacto, né? Segunda idade, né? Uma surpresa aparece ali e quebra a expectativa dela. Né? E já emociona ela de alguma forma. Essas novas qualidades assaltam a percepção dela e fazem com que ela gagueje. Ela gagueja. Tudo isso é aspecto da surpresa, né? Que é a segunda idade. Ela se surpreende com aquele rapaz e ele pergunta se é para colocar ou não a água. Opa, por favor, coloque aí. Coloca onde? Rapaz, onde você quiser colocar, você pode colocar, né? Não, eu coloco lá no coisa para você, ela vai lá. Ele pergunta se pode tirar a blusa e tal, para poder manusear a garrafa sem sujar. Claro, pode tirar. Então, o Ricardão tira a blusa. Então, o Ricardão vai colocar o garrafão dele, né? Quando ele vai colocar o garrafão dele no botijão lá dela, ela, você não quer ajuda e tal, né? Ele, não, tá de boa. Então ela vai se aproximando dele, vai se aproximando. Ele pergunta se tá bem, ela tá ótimo, né? E quando vê, bufo, acontece, né? Eles se beijam, e começa aquilo tudo, né? Então aí nós temos um aspecto, né, da segunda idade. Foi um encontro ali, um encontro que não estava previsto, né? Aconteceu, como dizem, né? Não foi porque eu quis, aconteceu, né? Foi obra do encontro das qualidades num determinado contexto imprevisível, né? Então isso aí a gente pode chamar um chifre de segunda idade.
né? Que foi um chifre que foi derivado do impacto, da surpresa, da aparição daquelas qualidades naquela relação entre os corpos. Bom, muito bem. Aí nós tínhamos um padrão de terceira idade. Esse padrão de terceira idade foi afetado por um novo tipo de qualidade que surpreendeu. Aí o que é que acontece? Pedra começa a ter uma sede, né, nunca antes vista. Começa a tomar um monte de água, como também começa a ser uma mulher muito caridosa. No sentido de estar oferecendo algo para o pessoal direto, né, que está passando na roupa, está com sede não, quer um pouquinho d'água. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos saindo de um chifre de segunda idade para um chifre de terceira idade. Ela já está planejando uma volta mais cedo de Ricardão, utilizando a água como meio para isso, né? Então, a partir disso, ela passa a se encontrar mais sistematicamente com o Ricardão. Então, já não é mais um chifre aleatório e casual. É um chifre de terceira idade, né? Já criou-se uma expectativa desse chifre, né? Então, já instaura uma outra regularidade, né? Então, há uma fórmula já que se estabelece, né? Se eu pedir água, né, se eu beber mais água, o garrafão vai secar, e se o garrafão vai secar, Ricardo vem mais cedo. O aspecto da terceira idade, que é essa regularidade. Você tem também o aspecto da primeira idade, da segunda idade, porque cada vez traz suas singularidades. São inteligentes demais, rapaz. Tudo na terceira idade, tudo planejado. Né? Às vezes não, né? Às vezes é do acaso, né? Aconteceu. É porque é o chifre de segunda idade, né? E o chifre de terceira idade é esse chifre planejado, né? Então, tem o chifre de segunda idade e o chifre de terceira idade, né? Então, esse chifre, então, passa a ser do predomínio da segunda idade. O que é o predomínio, ou da terceira idade? O que é o predomínio? Esse predomínio de mediação. Mas, ao mesmo tempo, tem os aspectos específicos, né? Uma vez na varanda, uma vez vai na cama, outra vez vai no sofá. Então, essas singularidades de cada vez é o aspecto da primeira idade, que trazem outras qualidades ali para o chifre, né? As variações que estão presentes nas regularidades. Então, qual foi a conclusão que o Puss chegou? Que qualquer coisa que aparece na nossa mente, ela pode ser descrita a partir da coexistência de três categorias fundamentais do entendimento, né? Primeira idade, qualidade. Segunda idade, ação e reação. E terceira idade, mediação, regularidade, né? Então, há uma coexistência de regularidade, de singularidade e de qualidades em cada fenômeno, né? Então, você vai descrever o fenômeno a partir desses aspectos, né? E segundo Puss, qualquer coisa pode ser descrita a partir dessas categorias, né? E que depois o Puss vai chegar na ideia de que isso não é só uma categoria fenomenológica, ou seja, não é só assim que as coisas aparecem na mente, mas são assim que as coisas são, né? É por isso que a gente consegue descobrir as coisas do mundo, porque há uma conaturalidade, né? Há um isomorfismo, né, entre as características da nossa mente e as categorias do mundo, né? Ou seja, o mundo também tem primeira idade, segunda idade e terceira idade. Assim como o modo como o mundo se apresenta para a gente, né? Porque quando você está falando de fenomenologia, você está falando de uma protociência das aparências. As aparências podem ser descritas a partir de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Só que o Poço vai dizer depois, não, a própria realidade tem esses aspectos de primeira idade, segunda idade e terceira idade, né? É por isso que a gente consegue descobrir as coisas da realidade, porque elas têm essas regularidades, né? Elas também têm essas singularidades, elas também têm essas qualidades, né? Mas essa é uma discussão que a gente deixa para depois, né? Que tem a ver com o que a gente falou do sinequismo, né? Então, com isso, primeira idade, segunda idade, terceira idade, nós chegamos na lógica da fenomenologia, né?
E essa lógica da fenomenologia, como a gente vai ver nas próximas aulas, ela vai fundamentar toda a lógica da semiótica, né? A semiótica vai ser um desdobramento, uma complexificação exatamente dessas três categorias. Não é à toa que a terceiridade, enquanto elemento de mediação da regularidade, ela vai se encontrar com a noção de signo. Porque signo é exatamente isso, uma mediação na relação entre o objeto e uma mente interpretante.